eu sou a Aline Viana, professora de matemática, e nessa videoaula nós vamos aprender a regra de 3 composta. Mas antes, não se esqueça, deixa aí o seu like, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no meu canal e vamos lá! A regra de 3 composta, na verdade, é uma continuação da regra de 3 simples. Para você que ainda não assistiu a aula de regra de 3 simples, vá lá no meu canal e clique nessa aulinha regra de 3 simples. Vou deixar a descrição do vídeo aí para vocês. Por que a regra de 3 composta é uma continuação da regra de 3 simples? Porque se trata de continhas envolvendo grandezas, ou seja, envolvendo várias coisas. A regra de 3 simples envolve apenas 2 grandezas. Por exemplo, pintores, escolas, somente 2 grandezas. A composta já envolve 3 ou mais grandezas. Nesse caso aqui, envolveu uma construtora contratada para realizar a reforma de todas as escolas do município de Sete Lagoas, em Minas Gerais. As escolas são construídas com formato e tamanho padrão nessa cidade. Logo, o muro externo possui a mesma medida. Sabendo que 4 pintores levariam 8 dias para pintar 6 escolas, quanto tempo 8 pintores levaria para pintar 18 escolas? Então, nesse problema, está se tratando de 3 grandezas. De quê? Pintores, dias e escola. Se tem mais de 2 grandezas, de 3 para frente, a regra de 3 ela já é composta. Para resolver a regra de 3 composta, é praticamente a mesma coisa como se resolve a regra de 3 simples. Então, nós vamos entender melhor aqui no exemplo. Eu vou listar aqui o que eu tenho, porque eu vou precisar apagar o quadro para a gente fazer a continha. Então, eu sei que 4 pintores, então meu problema está falando de pintores, são 4 pintores, levariam 8 dias, está falando de dias, 8 dias, para pintar 6 escolas, está falando de 3 grandezas, pintores, dias e escolas. Quanto tempo? Não sei quanto, vou chamar de X. 8 pintores levariam para pintar 18 escolas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é montar o meu problema. Montei o que tem aqui no meu problema. 4 pintores levariam 8 dias para pintar 6 escolas. Quanto tempo 8 pintores levariam para pintar 18 escolas? Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos analisar essa tabelinha que eu montei aqui, ó, com as grandezas. Se vai ser diretamente ou se vai ser inversamente proporcional. Vou apagar o quadro rapidinho e a gente vai fazer, ok? Só que para mim analisar as grandezas de uma regra de 3 composta, porque tem 3 grandezas diferentes, eu tenho que analisar separadamente. Primeiro, uma grandeza com o valor desconhecido, que no caso é dias, e depois a outra grandeza também com o valor desconhecido. Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos analisar, primeira parte, pegar o valor desconhecido, que é dias, tem 8 e tem X. E nós vamos analisar com a primeira grandeza, que é pintores. 4 e 8. Vou analisar somente essa grandeza primeiro. Então, para mim resolver problema com regra de 3 composta, primeiro eu vou analisar o que eu tenho no meu problema, pintores, dias e escolas, e aí eu vou analisar a minha expressão se ela é inversamente ou diretamente proporcional. Só que não tem como analisar tudo de uma vez, não. Eu tenho que analisar em partes. Então, qual é o meu ponto de partida? Aonde tem a incógnita, ou seja, onde tem a letra. Então, os dias é o meu ponto de partida. Vou analisar primeiro com pintores. Então,
Então, vamos lá. Só prestar atenção, ó. Primeiro, para mim analisar, eu puxo setinhas, sempre do menor para o maior. Aqui eu tenho o 4 e o 8. O 8 é maior, então setinha sempre virada para o número maior. O 8 é maior, setinha virada para ele. Agora é só analisar. 4 pintores gasta 8 dias para pintar a escola. Se for 8 pintores, vocês acham que vai gastar mais ou menos dias para pintar a escola? É lógico que vai gastar menos dias. Se aqui vai ser menos dias, consequente, os 8 dias vão ser mais dias. Setinha sempre virada para o lado do número maior. Então, essa setinha aqui, no caso, vai estar para cima. Por quê? À medida que os pintores aumentam, os dias diminuem. Por quê? 4 pintores gastam 8 dias. 8 pintores vai gastar menos dias. Setinha virada ao contrário indica que a minha continha é inversamente proporcional. Vou colocar IP, inversamente proporcional. Pronto, primeira grandeza analisada. Agora eu vou analisar a minha segunda grandeza. Meu ponto de partida é incógnita. Então, meu ponto de partida continua sendo dias, que é 8 e x. E agora eu vou analisar as escolas. Analisei os pintores, agora eu vou analisar as escolas, que é 6 e 18. Vamos analisar também. Primeiro, setinha virada do menor para o maior. 18 é maior, setinha para baixo aqui. Agora eu vou analisar. 6 escolas, para pintar 6 escolas, gasta-se 8 dias. Para pintar 18 escolas, vocês acham que vai gastar mais ou menos dias? Vai gastar mais dias. Se 6 escolas gastam 8 dias, 18 escolas vai gastar mais dias. Setinha virada sempre para o lado do número maior. No caso, para o mais. Setinha para baixo também. Ou seja, à medida que as escolas aumentam, os dias também aumentam. Significa, setinha igual, significa que a minha grandeza é diretamente proporcional. Pronto. Analisado a grandeza, agora eu vou montar a proporção para mim resolver a regra de 3. Como que eu monto essa proporção? O lado da incógnita sempre vem primeiro. Então, vai vir 8 sobre x igual. Aí eu igualo a quê? Eu igualo as duas grandezas que eu tenho, tá certo? Só que, se for inversamente, tem que inverter. Então, vamos lá. Primeira grandeza, inversamente, é a dos pintores, não é isso? Se é inversamente, eu vou ter que inverter. Ao invés de 4 sobre 8, vai virar 8 sobre 4. E multiplico pela outra grandeza. A outra grandeza é diretamente. Diretamente não precisa inverter, só copiar 6 sobre 18. Então, para mim resolver a regra de 3, primeiro eu analiso primeira grandeza com a incógnita e depois eu analiso a segunda grandeza com a incógnita. Para mim resolver, eu pego a minha incógnita igual a multiplicação das outras duas grandezas. Primeira grandeza inversa, inverti. Vezes, segunda grandeza direta, não inverti. Copiei como tá. Agora é só resolver essa continha. 8 sobre x igual 8 vezes 6, 48, sobre 4 vezes 18, 18 vezes 4, 8 vezes 4, 32, vai 3, 4 vezes 1, 3 e 1, 7. 72. Virou uma proporção. Proporção basta multiplicar cruzado. Então, vamos lá. 48 vezes x, 48x, igual 72 vezes 8. 72 vezes 8. 8 vezes 2, 16, vai 1. 8 vezes 7, 56, mais 1, 57. 576. Eu quero achar o x. Então, x é igual. X é igual a quanto? 576 sobre o número da frente, que é 48. Agora, basta dividir. 576 dividido por 48. Pego primeiro 57. Só pode dar 48 vezes 1, que vai dar 48.
e sobra. 5 fica 4, 7 fica 17. 17 menos 8, 9 e 0. Desce o 6, 96. 48 vezes 2. 8 vezes 2, 16. Vai 1, 4 vezes 2, 8, 1, 9. 96 sobra resto 0. X vai ser igual a 12. 12 o quê? Só olhar onde está o X. 12 dias. Então, a pergunta foi, em quantos dias 8 pintores pintam 18 escolas? Então, eles vão gastar 12 dias. Vamos para o exemplo da letra B, para a gente entender melhor. Uma ciclista percorre, em média, 200 quilômetros em 2 dias, pedalando durante 4 horas por dia. Em quantos dias essa ciclista percorrerá 500 quilômetros se pedalar 5 horas por dia? Primeiro, como que eu sei se é regra de 3 simples ou composta? A simples, você só tem 3 valores e um desconhecido, 4. A regra de 3 vai ter mais do que 4. Então, vamos lá. Uma ciclista percorre, em média, 200 quilômetros. Está falando de quilômetro. Em 2 dias. Está falando também de dias. Pedalando 4 horas por dia. E está falando de horas por dia. Então, falou de 3 coisas. Se falou de 3 coisas, eu já sei que a minha regra de 3 é composta. Vou analisar meus dados agora. Uma ciclista percorre, em média, 200 quilômetros. 200 quilômetros. Em 2 dias. Durante 4 horas por dia. Em quantos dias? Então, a minha incógnita, de novo, é dias. Quantos dias? Essa ciclista percorrerá 500 quilômetros pedalando 5 horas por dia. Então, eu tenho uma regra de 3 composta. O que nós vamos fazer? Analisar essa regra se ela é diretamente, inversamente ou as duas coisas. Para isso, a gente tem que analisar grandeza por grandeza. Qual é o meu ponto de partida? Onde tem a incógnita. Então, meu ponto de partida vai ser dias. Então, eu vou analisar primeiro os dias e os quilômetros, ok? Então, vamos lá. 200 dias, aliás, 2 dias e x, e o quilômetro 200 e 500. Vamos analisar essa regra aí. Depois, nós vamos analisar outra regra. Nosso ponto de partida é o x. Então, nós vamos analisar dias e depois horas por dia, certo? Dias, 2 e x, e a hora por dia, 4 e 5. Eu vou analisar de 2 vezes. Vou analisar primeiro a minha incógnita com os quilômetros e depois a minha incógnita com as horas por dia. Vamos lá. Primeiro, onde só tem número, setinha do menor para o maior. Maior é 500, setinha virada para baixo, para o maior. Vamos analisar. Em 2 dias, ela pedala 200 quilômetros. Para ela pedalar 500 quilômetros, ela vai gastar mais ou menos que 2 dias? Ela vai gastar mais que 2 dias, é lógico. Se esse é mais, o x vai ser maior, setinha virada para baixo. As duas setinhas são iguais, significa que essa grandeza é diretamente proporcional, ou seja, à medida que os quilômetros aumentam, os dias também vão aumentar. Agora eu vou analisar o meu outro ponto, incógnita com horas por dia. Vamos lá. Pedalando, primeiro, 4 e 5. O 5 é maior, setinha virada também para baixo. Agora, se ela pedalar 4 horas por dia, ela gasta 2 dias para fazer. Se ela pedalar 5 horas por dia, ela vai pedalar mais por dia, não é isso? Ela vai gastar mais ou menos dias para fazer? Ela vai gastar menos dias. Por quê? Ela gasta 2 dias se ela andar 4 horas por dia. Se ela andar 5 horas por dia, ela vai andar mais.
Se ela vai andar mais por dia, ela vai gastar menos dias para fazer. Se esse é menos, consequentemente, o de cima vai ser mais. Setinha virada para um número maior, ou seja, para cima. Setinhas diferentes significa que essa grandeza ela é inversamente proporcional. Por quê? À medida que as horas por dia aumentam, os dias vão diminuir. Agora nós vamos montar a nossa regra de 3. Pegamos primeiro o nosso ponto de partida, que é os dias. 2 sobre x igual e multiplico as duas grandezas. Primeira grandeza, ela é diretamente proporcional. Então, eu copio como tá. 200 para 500. 200 para 500. Vezes a outra grandeza. A outra grandeza já é inversamente proporcional. Então, vou ter que inverter. 4 para 5 vai virar 5 para 4. Agora, vamos fazer continha. Para facilitar, 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo, eu posso cortar. Ficou 2 sobre x igual, aqui sobrou 2 vezes 5, 10. Sobre, aqui sobrou 5 vezes 4, 20. Agora basta multiplicar cruzado, porque formou uma proporção. 10 vezes x, 10x, igual 20 vezes 2, 40. X vai ser igual 40, que está aqui, sobre o número da frente, que é 10. X igual, 0 em cima, 0 embaixo, posso cortar. 4 dividido por 1, 4. 4 o quê? 4 dias. Então, a pergunta foi: em quantos dias essa ciclista percorrerá 500 quilômetros e pedalar 5 horas por dia? Ela vai percorrer em 4 dias. Exemplo da letra C. Trabalhando 6 dias, 5 operários produzem 400 peças. Quantas peças desse mesmo tipo serão produzidas por 7 operários em 9 dias de trabalho? Eu sei que o meu problema é de regra de 3. Basta saber agora se é simples ou composta. Dias, 5 operários, 400 peças. 3 grandezas diferentes. Significa que o meu problema é de regra de 3 composta. Então, vamos montar a nossa tabelinha do nosso problema. Trabalhando por 6 dias, então meu problema está falando de dias, 6 dias. 5 operários, então está falando também de operários. Então, eu tenho 5 operários, produzem 400 peças. E está falando de peças. Então, primeira parte, trabalhando 6 dias, 5 operários produzem 400 peças. Quantas peças, minha incógnita agora é peças, quantas peças desse mesmo tipo serão produzidas por 7 operários em 9 dias de trabalho? Agora nós vamos analisar qual é o nosso ponto de partida, a incógnita. A nossa incógnita agora é peças. Então, eu vou analisar minha conta. Então, eu vou analisar primeiro meu ponto de partida, que é peças, 400 e x. Eu tenho que analisar essas duas grandezas. Primeira grandeza que eu vou analisar vai ser dias. Então, vou analisar peças com dias, 6 e 9. E depois eu vou pegar a minha incógnita de novo, que é peças, 400 e x, e vou analisar com a minha outra grandeza, que nesse caso vai ser operários. Operários, que vai ser 5 e 7. Então, eu vou analisar essas duas grandezas. Vamos lá. Primeira grandeza para a gente analisar, peças e dias. Para começar, os dias 6 e 9. 9 é maior, setinha virada para baixo, sempre para o lado do número maior. Agora vamos analisar. Gasta 6 dias para fazer 400 peças. Se eles trabalhar 9 dias, eles vão fazer mais ou menos que 400 peças? Eles vão fazer mais. 6 dias eles fazem 400.
Se eles trabalhar 9 dias, é lógico que eles vão fazer mais. Então, mais virada sempre para o lado do número maior, positivo. As duas setinhas iguais significa que essa grandeza é diretamente proporcional. À medida que os dias aumentam, as peças também vão aumentar. E agora eu vou analisar a minha segunda grandeza aqui, que é operários. De 5 para 7. 7 é maior, setinha para o lado do número maior, nesse caso para baixo. 5 operários faz 400 peças. Agora, se for 7 operários, vai fazer mais ou menos que 400 peças? É lógico que vai fazer mais também. 5 operários faz 400, se aumentar o número de operários, também vai aumentar o número de peças. Mais setinha virada para o número maior, também para baixo. As duas setinhas iguais significa que essa grandeza é diretamente proporcional. Agora basta eu montar a minha continha. Pego a minha incógnita, 400 sobre x, igual a multiplicação das outras duas grandezas. Primeira grandeza, 6 e 9. Ela é diretamente proporcional. Diretamente só copiar. 6 sobre 9. Só inverte se for inversamente. Vezes, segunda grandeza, 5 e 7. Também é diretamente proporcional. Só vou copiar. 5 sobre 7. Agora é só fazer continha. 400 sobre x igual 6 vezes 5, 30, sobre 9 vezes 7, 63. Formou uma proporção, basta eu multiplicar cruzado. 30 vezes x, 30x, igual 400 vezes 63. 400 vezes 63. 3 é 0, 0, 3 é 0, 0. 3 vezes 4, 12. 6 é 0, 0, 6 é 0, 0. 6 vezes 4, 24. Soma as parcelas, 0, 0, 2, 5 e 2. Que vai dar 25.200. X vai ser igual 25.200 dividido pelo número na frente do x, que é 30. Um zero embaixo e um zero em cima para facilitar, eu posso cortar. Então, eu vou fazer 2.520 dividido por 3. Pego 25. 8 vezes 3, 24, sobra 1. Desço 2, 12. 4 vezes 3, 12. Sobra resto 0. Desço 0 e passo ele para o quociente. O x vai ser igual a 840. 840 o quê? Peças. Então, a pergunta foi: quantas peças desse mesmo tipo serão produzidas por 7 operários em 9 dias de trabalho? Quantas peças serão produzidas? Serão produzidas 840 peças. Espero ter te ajudado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.